gente, eu vou fazer mais um programa hoje curtinho, tá? Mas eu vou falar de um assunto que eu acho muito interessante, muito importante, pouca gente fala. E eu acho um assunto complicado, tá? Nas artes marciais, e eu observei isso em todos os dojos em que eu estive. A dependência que alguns senseis de artes marciais criam nos alunos, tá? Uma dependência doentia, tá? Doentia. E acho que é uma coisa muito séria, né? Mas eu observei isso em todos os dojos em que eu estive, tá? Essa dependência doentia que o sensei cria e desenvolve nos alunos. Chega um ponto, eu cheguei a ver, assim, isso é muito comum, no Aikido, então, nossa, muito comum, porque é uma coisa meio fundamentalista, sabe? A mentalidade do pessoal do Aikido. Tem exceções, claro, mas no geral é uma mentalidade fundamentalista. E eu vi isso também no ninjutsu, tá? Essa coisa de seita, parece uma seita, tá? Eles não conseguem pensar com as próprias cabeças, tá? Eles pensam com a cabeça do sensei. Eles não conseguem nem mesmo ir a um supermercado ou ir a um banheiro sem pedir pro sensei, tá? No Aikido é assim, uma coisa impressionante. Vou dar um exemplo. Tive vários exemplos de que isso é uma coisa doentia, não é normal, né? E eu volto a dizer, o sensei verdadeiro é aquele que desenvolve e desperta no aluno a independência, né? O pensar livre, né? A reflexão. Mas eu não vi isso, tá? No Aikido eu não vi isso, no Aikido eu vi ao contrário. Eu vi senseis altamente perversos, né? Cruéis, e desenvolvendo uma dependência doentia, né? Do aluno nele. Os alunos, eles já têm também essa predisposição, tá? Eu observei isso, sim, nos praticantes de Aikido, muito, eles já têm uma predisposição à dependência e à submissão, tá? São pessoas geralmente inseguras, que não sabem ter... Claro que tem exceções, mas eu tô falando que nos lugares que eu treinei era assim. O sensei resolvia tudo, respondia tudo para eles, se eles podiam ir ao banheiro, se eles podiam lavar a mão, se eles podiam respirar e pensar, tá? Pensar não. É o sensei que pensa por eles, tá? Tanto no Aikido quanto no Ninjutsu. Então, assim, vou dar um exemplo. Várias vezes eu tentei fazer entrevistas com mulheres, com aikidokas. Eu não consegui entrevistar, tá? Não consegui entrevistar as aikidokas. Por quê? Porque várias falaram pra mim o seguinte: olha, você manda as perguntas da entrevista que eu vou submeter as minhas respostas ao meu sensei. E o meu sensei é que vai decidir o que eu mando, o que eu respondo ou não. Aí eu falei pra ela, bom, então faz o seguinte, eu não vou te entrevistar, vou entrevistar o teu sensei. Se é ele que vai responder as perguntas e não é você. Perguntas pessoais, entendeu? De vida, né? De como é que é o Aikido pra ela, tudo. São perguntas que ela teria que responder, não o sensei dela, tá? Então, para vocês verem o absurdo que chega. Eu observei que nas mulheres é pior, tá? A dependência. No Aikido, eu percebi que as mulheres, elas têm uma dependência maior do que os homens, tá? Os homens, eles são mais autônomos, tá? No Aikido, eu observei isso. As mulheres é uma coisa doentia, tá? Eu nunca vi uma coisa igual. Até foi muito difícil. Eu nunca consegui entrevistar muitas aikidokas por causa disso, tá? Elas tinham medo de dar entrevista, elas dependem do sensei, o sensei responde por elas. É uma submissão que não é normal, tá? As mulheres, principalmente as mulheres no Aikido. Muitas têm medo de falar, tá? Muitas têm medo de falar. É louco. Por isso que as mulheres são silenciosas, geralmente no Aikido. Por vários motivos. Primeiro, que elas têm medo de falar. Segundo, elas são super submissas e elas não conseguem pensar com as próprias cabeças. Elas não têm o que falar, tá? Né? São machistas, são submissas a ponto de não ter o que falar. Eu vou dar um exemplo, tá? Muitas vezes, mulheres aikidokas ou ex-aikidokas me procuraram para contar, né, que tiveram problemas nos dojos com machismo, né, com comportamentos abusivos de senseis e de colegas. E muitas delas falavam, nossa, você é muito corajosa, você não tem medo de ser perseguida, né, de estar falando essas coisas todas? Eu respondi que não tenho. Não tenho porque, né, não tem nada a ver, eu sou livre, né, sou livre. Eu só pratico uma arte marcial, eu sou livre, eu não sou escrava de um sensei, de um dojo, de uma federação, tá? Então eu não tenho, tá? Mas para vocês verem que a fala dela demonstra um medo. E ela tinha uma história pesada no Aikido, essa moça. Essa moça que me procurou, ela até saiu do Aikido por causa disso, por um comportamento abusivo do sensei, tá? O sensei tirou ela também, tá? Porque ela sabia demais. Ela era um arquivo vivo, tá? Então ela me procurou e falou isso. Nossa, você não tem medo de ser perseguida? Eu falei, não, tem não, né? Eu sou livre, eu não permito isso, né?
E esse último sensei que eu tive, que foi nesse dojo que eu fiquei, ele realmente me pressionou, tá? Ele me pressionou, ele falou, ó, você fica aqui e fica quieta, para de falar do machismo, não sei o quê, ou você tá fora. Eu saí, tá? Então, assim, o que eu tô falando é que é doentio. Tem vários senseis de Aikido que eu conheci, de ninjutsus, que eles são doentes, tá? Eles são doentes mesmo, psicologicamente doentes. Eles são tão inseguros que eles criam uma dependência psicológica do aluno deles, tá? O aluno não consegue respirar. Para ir para um outro dojo tem que pedir permissão para ele. Para fazer outra arte marcial tem que pedir autorização. É um absurdo isso, né? Qual que é a jurisprudência de um sensei? O dojo dele só, né? Ele não manda na vida do aluno e da aluna. Só que é o seguinte, os alunos permitem, as alunas permitem isso. Por isso que geram senseis assim. Então, é uma das coisas que eu mais observei no Aikido, foi realmente esse problema de criar essa dependência, né, no aluno, não deixar o aluno pensar, não desenvolver, né, mesmo, claro que o aluno já tem uma predisposição a isso, ele aceita, né, essa submissão. Tanto para vocês verem, né, muitas vezes colegas dos meus ex-dojos, eles falavam o seguinte para mim, nossa, mas você tem que se submeter ao sensei. Você não pode fazer isso ou aquilo sem pedir para o sensei, entendeu? Eu sempre me neguei a isso, jamais me submeteria a um sensei, tá? Né? Eu respeito o sensei no dojo, respeito, né, o trabalho dele e tal, no dojo respeito ele. Fora do dojo, não, tá? Fora do dojo, respeito ele e tal, mas eu tenho o meu trabalho e é independente. Você tem que ter isso, né, na sua vida. Então, gente, é isso. Eu vou voltar a falar desse assunto porque é doentio, tá? Isso não é normal. E, com certeza, o sensei, ele acaba desenvolvendo essa mentalidade dependente do aluno e da aluna, porque ele tem medo de perder o aluno. Então, ele cria essa dependência doentia, né? Então, o aluno não consegue. Eu conheço pessoas, sério, vou falar a verdade, eu conheço pessoas que trabalham com psicologia, o cara tem conhecimento de mente, e ele criou uma dependência com o sensei, né? Ele não consegue se desconectar, mesmo ele tendo um relacionamento ruim, né? Ruim com o sensei, tá? Então, conheço muitos casos, né? De pessoas que não conseguem se desconectar, não conseguem seguir um caminho, né? Seguir um caminho independente, porque criaram um relacionamento doentio com o sensei. No Aikido houve muito isso, tá? Esse relacionamento doentio, né? Muito. Mas existe de ambas as partes, né? Um relacionamento doentio, tanto do sensei quanto do aluno e da aluna, tá? Mas a gente vai falar mais disso. Eu acho isso um assunto complexo, complicado, tá? E é uma coisa muito presente nas artes marciais orientais, tá? Muito presente. No ninjutsu também vi isso, tá? As pessoas não conseguem pensar com suas próprias cabeças, né? Eles não têm reflexão nem crítica sobre as coisas, tá? Eles não conseguem ver além, né? Então é isso, gente. Eu vou encerrar esse programa e até a próxima.